vai mesmo. Agora, o Renato, você falou sobre burro com sorte e tudo mais. O fato é que o Flamengo ganhou. É a terceira vitória seguida no Pois é. comando do Sampaoli. Porém, tem algumas preocupações. O time não está jogando bem, como não jogou bem ontem, e acho que agora que é a lupa tá na. Os caras estão se machucando horas antes do jogo. Foram dois ontem. É. Só Eu ontem, só estou outro dizendo, dia foi o Gerson. Hoje é, dois. aquecimento no Flamengo virou atividade de alto risco. Você aquecer, você está prestes a ter uma contratura. Imagina se isso é possível. É óbvio, e o São Paulo não negou isso, que ele está pegando pesadíssimo nos treinos físicos. Porque ele quer treinos físicos com bola, né? Porque ele treina com bola também. Hoje em dia usa-se até um termo que veio lá da escola portuguesa e me fugiu, que é de você treinar a parte física sempre com bola. Mas os jogadores mesmo estão dizendo que a coisa está pesadíssima. Ele se defende dizendo que ele recebeu o time em má forma. Ele culpa o treinador anterior, o Vitor Pereira. Ele não culpa o verdadeiro culpado, que é, na verdade, o Marcos Braz e o seu departamento de futebol, que fizeram aquela lambança de deixar o time quase 60 dias desmobilizado no final do ano passado. Mas o fato é que ele está querendo botar o time muito rapidamente em forma, porque ele alega que para jogar no sistema dele o time tem que estar fisicamente muito bem, só que ele está estourando os caras. E ele admite, ele diz, não, vamos ter alguns contratempos. Mas olha, se tiver contratempos muito agora no início, periga você ser eliminado da Copa do Brasil, da própria Libertadores, no primeiro mata-mata, e ficar no Campeonato Brasileiro numa distância inalcançável em termos de querer brigar pelo título. Né? Claro, 3 vitórias, excelente. Agora, para o rubro-negro, que saiu do Fla-Flu animadíssimo, mesmo com empate, porque viu o Flamengo jogar, lembrando os tempos do Jorge Jesus, toda marcando lá na frente, linha de zagueiros no meio-campo, volantes pressionando a segunda bola, contra o Corinthians foi uma decepção. O Flamengo, em momento nenhum, ameaçou fazer algo parecido. Voltou aos tempos do Vitor Pereira e do Paulo Souza, do Domenech, de arame liso. Toca, 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 e não consegue penetrar. O Vanderlei armou bem o sistema defensivo do Corinthians. Sim, pode ser. Mas, de qualquer maneira, contra outros esquemas defensivos, o Flamengo já teve as mesmas dificuldades. E por que eu digo que ele foi um burro com sorte? Primeiro, porque ele teve azar na saída, né? Porque o Arrascaeta e o Everton Ribeiro não puderam jogar. Everton Ribeiro sentiu uma contusão que, segundo o departamento médico do Flamengo, começou no Fla-Flu, mas um problema muscular, nem foi relacionado. E o Arrascaeta e o Matheus França sentiram no aquecimento. Então, ok. Mas aí ele começou a fazer as escolhas erradas. Botou o Vitor Hugo, que é um bom volante, mas não é um armador, no lugar do Arrascaeta. O time começou a não render e ele depois fez uma lambança inacreditável. A primeira é botar o Vidal. Não é possível, o Tirone, não é possível o Vidal ser ainda jogador de futebol profissional. Se quiser, vai ser lá no Tigres, no México, no Colo-Colo, onde quiser. Ele não acerta mais nada, ele só dá passe para o lado e para trás, ele não contribui nada. Por botar o Vidal no lugar do Pulgar, que também sentiu um desconforto muscular, a torcida gritou para ele: burro, 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 burro. Daí eu dizia lá no final: burro com sorte. Mas ele fez pior. Ele fez 3 substituições, as 3 em momentos diferentes. Ele ignorou a ideia de que ele não podia fazer mais substituições se ele já tivesse usado as 3 janelas. Então, o resultado, no final do jogo, num jogo que, embora o Corinthians não tenha amassado o Flamengo, como muita gente disse, o Corinthians teve as melhores oportunidades. Isso é absolutamente cristalino. As melhores chances de gol foram do Corinthians. E o Flamengo, no final, empurrando aquele 0-0 meio que com a barriga, o Léo Pereira machucado, só não foi substituído porque o São Paulo tinha feito a besteira com as 3 janelas de transferência. Ele aí manda o Léo Pereira, fica lá na frente, pelo menos. E o Léo Pereira lá na frente acabou fazendo o gol de cabeça. Ou seja, literalmente um burro com sorte. Se tivesse agido como deveria, usando 2 janelas, guardando uma para o final, ele teria tirado o Léo Pereira e aí talvez não tivesse ganhado o jogo. Errou e errou feio nas janelas das substituições, mas acabou tendo a sorte deste erro se transformar na origem do gol da vitória.
A torcida do Flamengo, claro, ficou satisfeitíssima com o resultado, porque o resultado leva o Flamengo à sexta colocação. O Flamengo estaria na Libertadores no ano que vem, na pré-Libertadores, mas estaria. E outra coisa, falta muito campeonato, o que ele não pode é deixar os da frente dispararem. Então, está lá o Botafogo, o Flamengo tem 12, o Botafogo tem 18, são 6 pontos. Mas o Botafogo, para falar seriamente, francamente, o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro, ninguém considera o Botafogo o adversário direto pelo título. Todo mundo acha que o Botafogo está fazendo uma ótima campanha, está na liderança, legal, mas daqui a pouco vai começar a cair. Então, na cabeça do Flamengo, quem é o adversário principal dele? É o Palmeiras. O Palmeiras passou a estar a 3 pontos só. O Fluminense, a 2. O Atlético Mineiro, a 1. Então, em termos de classificação do Campeonato Brasileiro, excelente resultado. Em termos de perspectiva do que vem pela frente, preocupante. Porque o que apareceu tanto no Fla-Flu, que parecia que... E o São Paulo disse na entrevista pós-jogo, a partir de agora jogaremos com essa intensidade. Foi para o saco. Não aconteceu nada disso. Qual será o Flamengo que enfrentará o Nublense? Cheio de problemas. É o Nublense. O Nublense derrotou o Alcas, que tinha derrotado o Flamengo. Então, sim, o Flamengo é favorito? E ganhou com facilidade aqui no Rio. Mas ele precisa ganhar esse jogo se ele quiser brigar ainda pelo primeiro lugar do seu grupo e se classificar com certa tranquilidade. Não tem lesionados de músculo. Tem o Pulgar, o Léo Pereira, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro. São 4 jogadores machucados em termos de músculo. O Flamengo está até levando o Léo Pereira, o Arrascaeta e o Pulgar na viagem, na esperança de que não tenha sido nada grave e que eles possam, de repente, entrar num segundo tempo. Mas é um jogo que pode complicar e o Flamengo precisa jogar bem. Não pode jogar a bolinha que jogou contra o Corinthians.